Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza. Estamos juntos mais uma vez para a gente fazer o Evangelho no Lar. Aquele evangelho que a gente faz uma vez por semana, no dia que vocês escolheram, no horário também pré-determinado. Lembrando que o nosso objetivo é de estar auxiliando vocês a compreenderem as parábolas e compreenderem o Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso vídeo fica aqui no canal para que vocês possam estar utilizando os dias da semana que for aqueles que vocês comprometeram, né, com o plano espiritual e com vocês mesmos, com os familiares, para estarem fazendo o Evangelho no lar. Tá certo? Então vamos reunindo a família, para quem vai estar acompanhando nesse momento. Você que faz aí aparentemente sozinho, né, já pega a sua água, coloca a jarra de água na mesa, reúna a família, para que a gente possa fazer a nossa prece e refletir mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Deus de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez reunidos para mais um momento de aprendizado. Permita, Senhor, que possamos assimilar os ensinamentos que vêm nos passando há tantos milênios, que possamos, enfim, Senhor, colocá-los em nosso coração e nossa mente, que possamos iniciar a prática no nosso dia a dia, buscando nos tornarmos pessoas melhores. Nos auxilia na compreensão dos Teus ensinamentos. Cuida, Senhor, dos nossos corações, da nossa vida, da nossa jornada, e dai-nos força, fé e coragem para que possamos seguir adiante, cumprindo, Senhor, com todas as leis do universo, de amar-nos uns aos outros, de fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse. Sê conosco, amigo querido, nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e hoje nós vamos entrar num outro comentário sobre todo aquele que se exaltar será rebaixado. São 3 passagens da vida de Jesus em determinados momentos, né, que nós sabemos que as parábolas são histórias que ele contava relacionadas ao dia a dia dos habitantes daquela região, né, de todo aquele pessoal que estava comungando com ele naquela época. Então ele pegava as situações que aconteciam no dia a dia para fazer os seus ensinamentos morais, para fazer com que as pessoas refletissem sobre realmente o verdadeiro sentido da vida, sobre a necessidade de se tornarem pessoas melhores, de buscarem o reino de Deus, como ele falava, né, para encontrar a felicidade. Então hoje aqui nós vamos refletir um pouquinho, junto com Allan Kardec e a Instrução dos Espíritos, sobre esse capítulo 7, né, dessa bem-aventurança de Jesus, que ele fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito, que na semana passada nós já vimos, né, o que significa ser pobre de espírito, o que significava inclusive naquela época, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os que são arrogantes, né, aqueles que sempre se acharam melhores que os seus irmãos, que sempre se acharam superiores, que sempre espezinharam os seus irmãos. Então Jesus traz a mensagem de que todo aquele que se eleva será rebaixado, e nós vamos ver como que acontece isso. Então, uma das passagens lá do Cristo, né, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Pergunta dos discípulos a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus responde assim: digo-vos que, se não tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus usa um recurso didático, né, que ele sempre pega as situações do dia a dia para estar ensinando os seus discípulos, seus apóstolos, todas as pessoas que o seguem, né? Então, esse recurso que ele usou nesse momento, quando os apóstolos fizeram essa pergunta e que ele deu a resposta de que é necessário ser igual a uma criança para entrar no reino dos céus, ele pegou essa criança como recurso didático para ensinar que a criança simboliza o que é a pureza, é a simplicidade. Então, aqui, ó, o recurso didático utilizado por Jesus foi uma criança, porque ela simboliza a simplicidade e a pureza de coração, que é o nosso objetivo, né? Que nós temos que buscar sermos melhores.
que é isso que o Cristo veio nos ensinar e que a doutrina espírita veio também nos auxiliar na compreensão de que nós precisamos ser pessoas melhores, mais fraternas, mais respeitosas com os nossos irmãos, não queremos sermos superiores, porque a nossa vida muda de situação através da reencarnação. Então ele continua aqui, ó, aquele que tem a personalidade, não no sentido infantil de uma criança, certo? Não é você retornar para a infantilidade, mas buscar ter aquela simplicidade de sentimento, porque a criança ela não cultiva pretensões de superioridade ou de infalibilidade. A criança ela não é orgulhosa, ela não é egoísta, ela não se acha melhor do que os outros. Ela participa de tudo, a criança ela gosta de estar participando em grupo, de dividir com as outras crianças, de estarem todas juntas, participando daquele momento de alegria. E conforme a gente vai crescendo, nós vamos perdendo esses sentimentos mais simples, mais puros de igualdade. Nós vamos querendo nos tornar superiores, nós vamos adquirindo uma superioridade egoísta, que vai fazendo com que nós nos achemos melhor que outras pessoas. E é isso que faz a nossa derrocada moral e o nosso sofrimento planetário. Todos nós que vivemos nessas discrepâncias planetárias, nessas divergências que a gente vê sociais, nós já estivemos em situações melhores ou piores. Se nós formos seres arrogantes, a lei da reencarnação, da causa e efeito, né? De ação e reação que a gente vem estudando, ela faz com que haja necessidade de nós sentirmos na pele aquilo que nós prejudicamos o nosso irmão, que fizemos o nosso irmão sentir. Então, as nossas situações que hoje estamos ricos, que somos arrogantes, né? Que não auxiliamos o próximo, que somos extremamente egoístas, haverá um momento na nossa jornada planetária que nós teremos que sentir na pele aquilo que nós fizemos outras pessoas sentirem, de humilhação, de ofensa. Nós seremos aqueles que iremos vir determinados momentos em situações mais humildes, mais simples, iremos nos deparar com pessoas arrogantes, com pessoas que nos prejudicam. Então, através da lei da reencarnação, que é uma lei que é uma pedagogia divina que faz com que nós aprendamos a passar por todas as situações, de todos os níveis no planeta em que vivemos, que é um planeta de expiação e provas, né? É um planeta de sofrimento, para que a gente sinta na pele, para que a gente aprenda que todos nós somos iguais, que a gente deve se respeitar. Então nós não alcançaremos essa felicidade plena que nós buscamos, né? Essa evolução espiritual, se nós não tivermos o sentimento de igualdade, de simplicidade. Por isso que ele faz essa comparação. Quando ele diz que para entrar no reino dos céus, que é justamente a evolução espiritual, né, que nós estamos fadados, para que a gente tenha essa alegria, essa paz, essa felicidade plena no nosso planeta, sem essas dificuldades, as tristezas, esses sofrimentos que imperam em todo o planeta, nós temos que nos adequar às regras e ao mandamento maior. E a gente fala nesse mandamento maior todas as vezes, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Então nós temos que ser mais simples, nós temos que ser mais fraternos, nos igualarmos ao comportamento das crianças, não na infantilidade mental, nós falamos novamente, mas como um exemplo de simplicidade, que para elas sempre tudo está bem. Brincando com crianças, para elas não tem religião diferente, não tem nível social diferente, não tem raça diferente, não existem diferenças, né? Elas vivem a vida dela de forma mais simples, com igualdade, que é o que a gente deveria fazer, que é o que o ser humano deve fazer, né? Trabalhar essa igualdade, de viver em harmonia com todos, uns auxiliando os outros, aqueles que têm mais ajudando quem tem menos, aqueles que têm mais inteligência ajudando aqueles que não têm tanto. Todos nós temos algo de bom que a gente possa doar e todos nós necessitamos de algo que a gente precisa receber. Não existe ninguém melhor do que ninguém, nem aquele que se acha o superior a todos, ele também um dia vai precisar de alguém para algo que falta nele. Então nós precisamos raciocinar melhor, buscarmos ter um comportamento mais fraterno, mais igualitário, assim como as crianças fazem, né? Então, continuando aqui, ó.
com o recurso didático usado por Jesus, né, de comparar o homem que vai entrar no reino dos céus a uma criança. Então, com essas características, nós alcançaremos o reino dos céus. Quando nós formos mais fraternos, tivermos mais igualdade, respeitarmos todos de uma forma igual, né? Aí tem uma outra passagem aqui, ó, que também é o pedido de uma mãe para que Jesus coloque os filhos dela num lugar bom, do lado dele, né? Lá no reino dele. Então a mãe chega e fala assim para Jesus: peço-te que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Aí Jesus dá a resposta seguinte: mas não cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu Pai o tem preparado. Aquele que quiser tornar-se o maior, que seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro, que seja o vosso escravo. Então, mais uma vez, num outro momento, né, da vida de Jesus, essa mãe chega, preocupada com os filhos, querendo que Jesus colocasse os filhos, no entendimento deles daquela época, né, que Jesus colocasse os filhos dela, como preocupação de mãe que ela tinha, num bom lugar, que para ela naquele momento seria ao lado do Cristo. E o próprio Cristo diz o seguinte: mas não cabe a mim. Cabe ao Criador, né, colocá-los numa posição melhor conforme for o comportamento deles. Mais uma vez entra a necessidade da gente praticar a lei, para que a gente possa angariar uma evolução melhor, lugares melhores para viver, mais felicidade. Nós temos que nos enquadrar na nossa manifestação da lei divina no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Não adianta você chegar e pedir, como uma mãe caridosa, amorosa, e pedir para Deus que coloque os seus filhos num bom lugar, se eles não fizerem por merecer. Certo? Como ele diz aqui, ó, aqui atrás ele fala assim, ó: isso será para aquele a quem meu Pai o tem preparado. E aquele que quiser ser o maior, que seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, que seja vosso escravo. A gente sabe que tudo isso é de forma figurada, né? Jesus falava de forma figurada, que ele queria dizer o seguinte: não é ser escravo na questão de ser escravo servil, mas de nós sermos mais humildes no nosso comportamento, do nosso dia a dia. De fazermos as nossas atividades, os nossos compromissos, sem humilharmos as pessoas, sem nos acharmos melhor, sem rebaixarmos as pessoas, porque esse que é o tema desse momento do Evangelho, né? Que aquele que se elevar será rebaixado, porque é do nosso hábito, do hábito da maioria da humanidade terrena, querer ser melhor do que o outro. Querer sempre se achar melhor, passar por cima das pessoas, muitas vezes não medindo consequências para prejudicar, para conseguir alcançar aquilo que ele chama de felicidade passageira, que só vai usar no tempo da matéria. E muitas vezes prejudicando outras pessoas, e quando desencarnar, vai se deparar com os seus erros, com as maldades que fez e com a necessidade de reparação desses erros. Então continua aqui, ó. Como a gente pode ser o maior, né? Quem na terra se fizer o quê? Se fizer servo, se fizer escravo, se fizer pequeno, será o maior no mundo espiritual. Mas não é essa servidão que a gente fala de escravidão. É aquele que faz as suas atividades, que cumpre, né, no dia a dia as suas tarefas, a sua responsabilidade, sem prejudicar o próximo, deixando que as coisas venham a acontecer conforme o seu merecimento. Por isso que é necessário a gente se aprofundar na compreensão da doutrina espírita, que nos explica de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, o porquê que acontecem as dificuldades e as situações da nossa vida, para que a gente possa encontrar essa felicidade que a gente busca, essa felicidade plena que deve existir em todo o planeta. Nós tivemos vários seres que passaram pelo planeta e que foram o maior exemplo de trabalho ao próximo, de auxílio, que não quiseram ser o melhor do que os outros e que fizeram tanto bem para a humanidade,
que foram recebidos no plano espiritual e a gente já, na compreensão que nós já temos, nós já percebemos que eles são seres diferentes, que foram seres muito mais evoluídos do que nós somos capazes. Que nós vivemos preocupados com a nossa vidinha medíocre, com a nossa vidinha pequena, com o nosso dia a dia, e dizemos que não achamos tempo, nem para dedicarmos 1 ou 2 dias da semana, seja no seu estudo, né, seja num trabalho, numa casa espírita, num trabalho ao próximo. A gente nunca acha tempo, nós não queremos fazer uma tarefa, fazer alguma renúncia para dedicarmos uma tarefa a mais para o próximo, na nossa semana, no nosso dia a dia. Nós vivemos inventando desculpas que nós não temos tempo, né? Que nós queremos sempre buscar o quê? Estamos preocupados sempre com o trabalho, que a maior desculpa é isso, não tem tempo porque precisa trabalhar. E quer trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez mais, para obter cada vez mais só para si. E não acha tempo para o seu próprio progresso, não acha tempo para uma leitura, não acha tempo para trabalhar para o próximo, ou para o seu progresso espiritual. Por exemplo, dentro de uma casa espírita, nós temos, né, várias atividades. Existem pessoas que vão lá que se interessam em estudar no dia da semana, no sábado. Outros que se interessam em trabalhar no domingo. A casa espírita oferece diversas atividades para o nosso progresso espiritual. Mas nós temos diversas pessoas que não acham tempo, né? Não querem estudar, não querem participar, não querem trabalhar. Ou só está disponível um dia da semana, no outro ele acha que não tem tempo, né? Tem uns que só trabalham e que não estudam, outros que só estudam e que não trabalham. Não querem ser pessoas completas, né? Seres completos, que querem se dedicar mais para o seu progresso individual, espiritual. Ainda fala muito forte em nós o nosso interesse, a nossa conveniência material. E nós vivemos encontrando desculpas para que a gente não progrida, para que a gente não cresça. E isso vem vida após vida. E é por isso que tem que vir o sofrimento. Porque a gente vem recebendo o ensinamento do Cristo, o chamamento do Cristo há mais de 2000 anos, e nós não queremos. Vida após vida, nós vamos inventando desculpas. Porque nós não fazemos porque não queremos, porque não temos interesse. Porque se for do interesse material, se for para ganhar dinheiro, você faz até hora extra. Você trabalha a noite inteira se for necessário, porque você vai ganhar dinheiro. Agora, progresso espiritual a gente não quer ganhar. A maioria das pessoas não quer. Então, você não tem muitas vezes tempo de 1 hora, 2 horas num sábado para você estudar. Você inventa desculpa. Cada hora é uma coisa que você inventa. Ou é trabalho, é o filho que é pequeno, é o filho que está maior, o filho que está na adolescência dá trabalho, né? Você imagina se todas as pessoas que tiverem filhos, que tiverem trabalho, não forem estudar, não forem fazer o bem, que é o que acontece com a grande maioria da humanidade. É por isso que o progresso é difícil, é lento, até que a hora que tem que cair a ficha, nós temos que entender que nós precisamos fazer a nossa parte, que nós precisamos nos equilibrarmos, que nós precisamos nos doarmos para os dois lados, que o trabalho material ele é importante, mas ele não é o prioritário. A prioridade é o seu progresso espiritual. Porque se hoje você tem saúde para poder trabalhar, você tem trabalho, tudo isso foi permitido pelo Criador, que pode tirar a qualquer momento. Sua saúde pode acabar a qualquer momento, seu emprego pode acabar a qualquer momento. Agora, a sua evolução espiritual, teu trabalho em favor do próximo, ele não acaba nunca. Todos os dias você vai ter como fazer isso, como trabalhar para o próximo. As portas estão abertas de todas as instituições, sejam elas religiosas, instituições sociais, para que você progrida espiritualmente e ajude o planeta a progredir trabalhando para o próximo. Então é só assim que a gente evolui. E é só assim que nós conseguiremos alcançar lugares melhores para viver. E maior felicidade. E nos livrarmos desses sofrimentos que nos assolam vez por outra na nossa vida. E que para algumas pessoas é praticamente a vida toda. E nesse momento planetário, de transição planetária, que nós já falamos várias vezes aqui, nós teremos cada vez mais sofrimentos acerbos, que é para o despertamento nosso, para que a gente possa se desligar, né, dessa matéria em que nós vivemos mergulhados e não achamos tempo para nada. Nem para nos dedicarmos aos outros, nós só encontramos desculpas para que a gente não faça o trabalho ao próximo.
E muitas vezes a gente vai se tornando cada vez mais arrogante, mais prepotente, a gente vai se achando melhor do que os outros, né? E é quando a gente deixa de progredir. A gente não consegue alcançar, né, um nível de evolução melhor e saímos, na maioria das vezes, da nossa encarnação falidos, com aqueles propósitos que nós fizemos antes de reencarnar, desfeitos. Porque muitas vezes, antes de reencarnar, nós fazemos um propósito, vários propósitos, várias metas lá no plano espiritual. Não, porque eu vou fazer isso, porque em determinado momento da minha vida eu vou para a casa espírita, eu vou começar a estudar, eu vou ajudar o próximo, porque todos nós somos colocados em determinados locais e nós já temos essa programação feita antes de reencarnar. E muitas vezes, quando a gente vem para o plano espiritual, nós esquecemos dela, a gente fica iludido com as nossas necessidades. E elas cada vez vão aumentando mais, porque nós somos eternos insatisfeitos, não é? Tudo que a gente tem, a gente quer mais. Tudo que a gente tem, a gente não se contenta. Você quer coisa melhor do que aquilo que é de marca diferente. Você quer mais novo. E sempre tem que trabalhar mais, muito mais horas, muito mais tempo, para que você possa conquistar cada vez mais coisas materiais. E muitas vezes nós também só achamos tempo para estudar. Às vezes não é só para trabalhar, é para estudar. É para adquirir pós-graduação disso, daquilo, daquele outro, para ir cada vez, né, se tornando intelectualmente melhor. E muitas vezes nós nos perdemos na arrogância, na prepotência e vamos nos achando melhor do que outras pessoas. Mas chega uma hora que a vida passa uma rasteira. A pedagogia divina abaixa o nosso topete, você querendo ou não. Muitas vezes você pode se achar melhor do que os outros, estar humilhando, ofendendo, se achando muito superior. Meu filho, mas é 1 minuto te dar um AVC, acabou para você, não é? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque existe a pedagogia divina, o quê? Para o nosso benefício, para fazer com que a gente retorne para a nossa jornada de fraternidade, do qual nós não podemos escapar. Então, quando a gente adquire o conhecimento do ensinamento da doutrina espírita e do ensinamento de Jesus, é bom que a gente já fique antenado, por assim dizer, e que esse ensinamento sirva para a gente começar a colocar em prática, não é? Então, o que ele diz aqui, ó, quem na terra se fizer servo, escravo, pequeno, ou no caso, for mais humilde, né, pensar um pouco no próximo, aprender a dividir um pouco, também a querer estudar, progredir um pouquinho de forma espiritual, que vai ser o maior no mundo espiritual. Agora, quem se eleva através da vaidade, do orgulho, da arrogância, vai ser humilhado no mundo espiritual, porque você vai chegar lá e você mesmo não precisa, não é a humilhação de que vão te apontar o dedo, não. É a sua consciência que não vai aguentar. Porque você vai ver que a vida continua e você vai ver que você falhou, que você fez tantos projetos no plano espiritual e chegou aqui e ficou cego pela ganância, pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência e também pela preguiça. Né? Porque não é só a pessoa que fica arrogante, que acha que não tem tempo aí, tem aqueles preguiçosos também, que não gostam de fazer nada, que preferem ficar deitado no sofá, assistindo televisão, né? Falando mal dos personagens da novela, que eles nem conhecem, fazendo tititi, mimimi no dia a dia, e a vida vai passando e você não vai progredindo espiritualmente. Você só faz fofoca das pessoas à sua volta, só fala mal das notícias que você vê no jornal, fala mal dos seus parentes, dos seus vizinhos, todas as pessoas, e não faz nada de produtivo. Então, porque você se acha melhor também do que as outras pessoas tendo esse tipo de comportamento. E a vida vai passando e você não vai progredindo. Vai perdendo as oportunidades de conhecer o verdadeiro sentido da vida, de progredir espiritualmente, de auxiliar o próximo. Tem o capítulo 2, que nós temos aqui na nossa playlist, né? É a história de uma rainha, uma realeza terrena. Procura na nossa playlist aqui no capítulo 2, uma realeza terrena, que conta a história de uma rainha que se achava extremamente superior, que era cheia de súditos, né? E esse espírito veio contar na época de Allan Kardec, 1800 e pouquinho, né? A decepção que ela teve quando ela chegou no plano espiritual. Que ela não foi recebida com pompas e que lá no plano espiritual ela era a última das criaturas, a mais inferior moralmente e espiritualmente, porque ela foi só extremamente arrogante, né, passando por cima desrespeitosamente dos seus súditos, dos seus escravos e dos seus servos, e quando ela chegou no plano espiritual, os servos dela estavam num nível evolutivo muito melhor.
em condições espirituais muito melhores. Então é isso que a gente tem que se preocupar, porque a nossa verdadeira vida é a vida do plano espiritual. Nós estamos indo a caminho da desencarnação, nós iremos desencarnar. O famoso morrer é para todo mundo. Mas quem morre é o corpo vai deteriorar, o espírito continua vivíssimo e vai ter que prestar conta de todas as atitudes, do que fez e do que deixou de fazer, e do mal que fez também, né? Então vamos continuar aqui. Tem mais uma passagem na vida de Jesus, né? Tem um convite feito a Jesus para jantar na casa de um fariseu. Notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, o mestre narra uma parábola. Porque a gente também tem essa mania, né? Tanto que quer aparecer, se acha tão orgulhoso que onde você chega, você já vai procurando o primeiro lugar. E lá, na época do Cristo, era a mesma coisa. Ele foi convidado para um jantar, e Jesus, sempre observando o comportamento das pessoas, não é? Ele analisou aquele comportamento das pessoas que entravam apressadas e iam pegando as primeiras cadeiras, iam pegando os primeiros lugares. Ele aproveitou essa situação para ensinar uma parábola, dizendo que nós não devemos chegar nos locais querendo ser sempre os primeiros. Então ele dizia assim, ó: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não vos vejais constrangido a ocupar o último lugar. E de colocar-vos no último lugar, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Então ele fala aqui do orgulho, ele fala aqui da arrogância, da prepotência, de nós queremos nos colocarmos em primeiro lugar, nós acharmos que somos os bons da situação, que somos os melhores que as outras pessoas, que merecemos os melhores lugares, né? Que nos achamos as melhores pessoas. E muitas vezes a vida se incumbe de colocar a gente num nível bem inferiorizado. E conforme for o nosso comportamento de arrogância, de prepotência, de humilhar as outras pessoas, é só uma questão de tempo que o mundo gira e você será colocado no mesmo nível de humilhação que você fez as outras pessoas passarem. Porque aquele que é inteligente, aquele que realmente pode ter até adquirido, né, lugares bem elevados no mundo material, mas se ele é uma alma simples, ele não demonstra isso. Ele não usa desse conhecimento ou da posição que ele ocupa para humilhar as pessoas. Muito pelo contrário, ele usa para ajudar. Ele não se acha melhor do que os outros. Ele acha que ele tem ferramentas para poder auxiliar, para poder dividir. Então nós temos aqui, ó, no nosso slide a respeito das inversões. Ó, a gente tem aqui as imagens, né, de Cristo, de Bezerra de Menezes, que foi um espírito de altíssima hierarquia. Ele é tão evoluído que nem necessário seria ele estar no orbe da Terra, ele já poderia habitar planetas mais evoluídos. Quem quiser conhecer a vida dele, estude sobre Bezerra de Menezes. Nós temos aqui Madre Teresa de Calcutá, que foram seres evoluidíssimos, que fizeram o bem para a humanidade, que eram os primeiros no plano espiritual, de tão evoluído que eles eram, de altíssima espírito, de altíssima hierarquias, que nem são habitantes do orbe terrestre, que estiveram aqui de passagem para dar um exemplo para nós de conduta fraterna. As obras que eles fizeram ficaram marcadas no planeta, enquanto nós, que passamos a vida preocupados somente com o nosso umbigo, ficaremos anônimos no planeta. Daqui 100, 200 anos, ninguém vai nem lembrar quem foi você que não fez nada por ninguém. Mas esses nomes ficarão para sempre lembrados, porque fizeram a diferença. E é assim que nós temos que buscar ser. Fazer a diferença no local onde a gente habita, para a nossa comunidade. Fazer o bem, não no sentido de vaidade, mas no sentido de exercício de fraternidade, porque não é fácil fazer. Não é fácil a gente fazer reforma íntima, a gente buscar auxiliar o próximo, porque na grande maioria das vezes você auxilia e você é apedrejado. As pessoas não vão te agradecer pelo bem que você faz, pela caridade que você faz, pelo auxílio, pela amizade que você tem. Não. A grande maioria
dos seres humanos, das pessoas que vivem à nossa volta, inclusive os chamados amigos, familiares, pessoas que estão à nossa volta, são ingratos. Eles vão te atirar pedra, eles vão torcer o nariz, eles vão te criticar, vão falar mal de você pelas costas, mas não é por eles que você tem que fazer, é por você. Fazer a diferença é começar fazendo aos pouquinhos, tolerando as pessoas chatas da gente conviver, porque a gente encontra com elas todos os dias, né? Tendo que tolerar conviver com elas, porque muitas vezes elas também têm que tolerar conviver conosco. Porque do mesmo jeito que a gente não gosta de certas pessoas, existem muitas outras que também não gostam de nós, não é assim? Então muitos também toleram conviver conosco. Então iniciando isso, buscando auxiliar o próximo, buscando ver quais são os talentos que você tem, que você possa dividir, possa auxiliar com aquele que não tem. Nós temos aqui Chico Xavier, o maior exemplo de dedicação, de trabalho ao próximo, de disciplina, de seriedade, de desprendimento. Espírito também evoluidíssimo. Quem dera nós chegarmos no nível desses seres aqui. Nós estamos muito longe. Mas nós estamos mais longe ainda, né, se a gente não conseguir dar o primeiro passo. Se nós não conseguirmos fazer o exercício de fraternidade, de buscar fazer algo, nem que seja pequenas coisas, mas a gente tem que fazer um propósito, a gente tem que tomar uma atitude. E de que a cada ano nós temos que fazer algo a mais. Porque muitas vezes nós também começamos a fazer alguma coisa, né, de caridade, a gente só quer fazer aquilo. Aí a entidade onde a gente está trabalhando, lá a instituição que a gente está trabalhando, começa a crescer, começa a precisar mais do teu trabalho, começa a precisar mais do trabalhador, aí você também não quer. Ah, não, eu estou bem confortável aqui. Porque a vida é progresso constante, de aprendizado e de trabalho cada vez mais. Nós precisamos trabalhar cada vez mais, fazer sempre algo a mais. Para quem nunca fez, tem que dar o primeiro passo. Para quem já está fazendo, tem que fazer novos propósitos. Né? A cada ano, o que é que eu vou fazer de diferente? O que é que eu vou fazer a mais? Para melhorar aquilo que eu já faço. Melhorar a mim, o meu progresso e o progresso da onde eu estou inserido. Né? Nós precisamos ser úteis. E com isso nós vamos evoluindo. E essa preocupação que a gente tem com as coisas materiais, ela deixa de ser, porque o próprio Criador vai nos mantendo. Não é você abandonar tudo e ficar na miséria, não. Muito pelo contrário, quanto mais você trabalha para o próximo, mais o Criador multiplica os teus benefícios. Porque Ele sabe que você não dá o valor egoísta para Ele. Você vai viver de uma forma simples, assim como todos os simples. É assim que será o planeta. A nova Terra que está programada para o nosso planeta de regeneração, será assim, de forma igual, fraterna, um ajudando o outro. Quem tem mais ajudando quem tem menos, em todos os aspectos materiais, intelectuais, espirituais. E aqueles que não se adequarem não poderão ficar para essa transformação que o planeta está para passar. E será mais rápido do que a gente pensa, do que a gente imagina. Porque os momentos que estão chegando agora serão momentos dolorosos. Para que desperte em nós o exercício da fraternidade, para que a gente acorde para a necessidade de mudança planetária, de exercício, de nos tornarmos mais fraternos, mais simples, mais amorosos, como as crianças. Né? Buscar ter mais essa pureza de coração nos nossos relacionamentos. Então aqui essas inversões, existem então algumas inversões de papéis na nossa vida, né? Uma primeira situação que acontece, os grandes no mundo espiritual podem ser os pequenos na terra, assim como foi Chico, como foi Madre Teresa, Bezerra de Menezes, porque não são todos que conhecem eles, né? O Cristo é o maior de todos, que todo mundo conhece, mas a maioria não segue. Assim como nós também, né? As atitudes, as obras de Bezerra, de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, de outros tantos que passaram, nós admiramos de longe, achamos que é só para eles, mas nós ainda não seguimos e não praticamos. Então esses seres eram de altíssima hierarquia e são no plano espiritual, e quando vieram à Terra eles se fizeram pequenos, mas a obra deles foi grande e ficou marcada. E existem algumas outras inversões que os maiores na Terra podem ser bem pequenos no plano espiritual. Reis, rainhas, arrogantes, prepotentes, que mataram, que foram corruptos, que enganaram, que fizeram guerras, nós nem sequer lembramos deles. Vez por outra nós estudamos na história e achamos até um horror,
não é? As atitudes desses seres. Não queremos nem lembrar o que eles fizeram. Foram grandes. Se acharam reis, rainhas, poderosos, mas morreram como qualquer outro. E no plano espiritual despertaram como verdadeiros miseráveis. Procure ler os livros, estude a doutrina espírita. Existem muitas, centenas, milhares de histórias, todas reais, de seres que desencarnaram na opulência, na arrogância, na prepotência. E o que eles encontraram do lado de lá, e pior ainda, qual foi o jeito que eles tiveram que voltar numa próxima reencarnação. Então nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui. Uma segunda situação, através das inversões que acontecem. Numa encarnação de posição elevada e noutra encarnação as mais ínfimas condições, que foi aquilo que a gente acabou de falar. Reis, rainhas, arrogantes, poderosos, prepotentes, que ofenderam, humilharam, mataram, voltaram em próximas encarnações miseráveis, pobres. É por isso que a gente vê essas divergências que acontecem no planeta Terra e que a gente tem que se questionar. Por que alguns já nascem na miséria, na pobreza, na doença? Será que Deus é tão injusto assim? A partir do momento que nós acreditamos em Deus, no Criador, nós temos que ter a certeza de que Ele é todo bondade e justiça. E a justiça se faz de acordo com as nossas atitudes, porque existe só uma lei no universo. Ama Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos que entender definitivamente que nós não podemos escapar dessa lei. Ela rege o universo. Enquanto eu estiver agredindo o meu irmão, querendo me dar bem, passar por cima do próximo, achando que eu sou melhor, numa próxima oportunidade eu irei reencarnar em situação dificílima, que é isso que acontece no nosso planeta quando nós olhamos todas essas divergências sociais. Deus não é injusto, e que existe uma lei, e que nós atraímos essas tristezas para nós como aprendizado para o espírito. Assiste também na nossa playlist aqui a reencarnação, desencarnação, destino dos planetas, dos seres. Pode pegar lá capítulo 3, 4, assistem lá, e também a gente convida vocês para a nossa escola de estudos espíritas para se aprofundar melhor, na doutrina espírita, saber de onde você veio, para onde você vai, o que você faz aqui, a responsabilidade que nós temos com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Porque hoje nós podemos nos achar melhores, mas daqui a um tempo, é só uma questão de tempo. O tempo pode demorar a passar no nosso ponto de vista, mas ele chega. E aí as dívidas que nós fizemos, nós teremos que resgatar. Então, se hoje nós somos arrogantes, prepotentes, prejudicamos o próximo, numa outra encarnação, invariavelmente, nós iremos reencarnar em situações bem difíceis de pobreza, de miséria, porque não soubermos dar valor à riqueza, ao nosso poder, a tudo aquilo, a nossa liderança, que nós usamos de forma errada. Então, nós temos que retornar e sentir na pele. E aí a pessoa fala, mas eu não lembro. Mas você não lembra porque está reencarnado, mas o seu espírito não esquece. Quando você retornar para o plano espiritual, você vai lembrar das suas encarnações passadas e o porquê que você sofreu nessa. E vai ver os erros que você cometeu nas outras. Por isso que a necessidade da gente tem de estudar a doutrina espírita, tá? Então, noutra encarnação, as mais ínfimas condições. São rebaixados até o último lugar na existência seguinte os que se deixaram dominar pelo orgulho e pela ambição. E continuando as inversões. E tem aquela outra situação também, ó. Numa encarnação, a pessoa veio pobre, miserável, passando por grandes dificuldades, veio numa posição inferior. E numa outra encarnação, ela veio numa posição elevada. Se ela foi aquele espírito que veio humildezinho, resgatando dívidas do passado, numa situação difícil, de miséria, de doença, de dificuldades, e soube passar aquilo com resignação, sabendo, às vezes, intimamente, às vezes até mesmo sem ter conhecimento, um pouco mais aprofundado da doutrina, mas sabendo intimamente que aquele é o desejo de Deus, que é do Criador, que existe uma lei para ser seguida, e aquelas pessoas resignadas, que sabem sofrer bem,
né, que aguardam o tempo passar. Quando elas desencarnam, elas veem que elas resgataram dívidas do passado, que elas já foram arrogantes, que elas vieram para resgatar uma situação nessa pedagogia de aprendizado, porque todas as nossas dificuldades do nosso dia a dia são aprendizados para a alma. E ela foi simples, foi humilde, viveu a sua vidinha sem prejudicar ninguém, muitas vezes os pobres até colaborando com outras pessoas, porque o pobre entende muito mais a dificuldade do outro pobre do que o rico que vive numa redoma, né? Muitas vezes o rico ele vive numa redoma que ele não sabe o que se passa à volta dele e nem quer saber, porque se quisesse saber, você sai para fora para ver, não é? Mas muitas vezes nós preferimos, né, ficar na redoma fechadinho assim, sem ver o que se passa lá fora, achando, né, que o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas pode não sentir agora, mas depois que passa, depois que retorna para o plano espiritual, não é só o coração que sente, é o coração e a mente. A gente chega até a desequilibrar pela oportunidade perdida. Então esses seres, às vezes, que já vêm nessa situação mais difícil, de pobreza, que passam de forma tranquila, né, com resignação, numa próxima encarnação, eles realmente podem adquirir, né, situações melhores para a própria vida. E muitas vezes eles estão mais amadurecidos espiritualmente e eles vão galgar situações melhores em que eles podem também ajudar o próximo. Então existem essas inversões e elas sempre existirão na nossa vida. Então aqui a aplicação, né? O primeiro e o último. Não procureis na terra os primeiros lugares, nem vos coloqueis acima dos outros. Buscai o lugar mais humilde e mais modesto. Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Então essa é a questão do nosso comportamento no nosso dia a dia. Nós estamos em busca da nossa evolução, é para isso que nós estamos aqui, para evoluir espiritualmente, não materialmente. A vida não é uma só, como dizem por aí. Temos que aproveitar porque a vida é uma só. Nossa, que ledo engano. Quando você desencarnar, vai ser uma decepção tão grande. Para começar, que a morte não existe. Morre o corpo e o espírito continua vivíssimo, com os mesmos sentimentos, com a mesma personalidade. E aí você vai se deparar com um outro mundo que você não quis conhecer, que você não está preparado para viver. E o que é pior, se deparar com a sua própria consciência, com as maldades que você fez. Não vai ter tribunal de juiz te cobrando lá, mas você vai ver que você falhou numa oportunidade reencarnatória. O que vai te cobrar é a sua consciência. E essa cobrança de consciência muitas vezes enlouquecem as pessoas. Espíritos muitas vezes que fizeram muita maldade, quando se deparam lá no plano espiritual com a continuidade da vida, eles chegam a se desequilibrar de tanto mal que eles fizeram. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos compreender quem somos e o que fazemos aqui nesse planeta. Qual é o nosso objetivo de estarmos reencarnados? Nós precisamos ampliar a nossa visão, nos aprofundarmos que somos um espírito em viagem temporária num corpo de carne e que iremos deixar esse corpo aqui, que nosso espírito seguirá a viagem para estudos, para progresso, para a continuidade da sua evolução espiritual. Por isso nós precisamos estudar. E é muito sério nós estarmos aqui reencarnados. Não estamos aqui a passeio. E muito menos para vivermos apenas a vida material do come, bebe, dorme e procria. Nós estamos aqui para auxiliarmos uns aos outros. Não para sermos arrogantes, para nos acharmos melhores. E se de repente nós temos algum talento a mais de que outros seres não têm, que nós temos consciência de que eles não têm, nós estamos para auxiliá-los. Porque deles nós também receberemos algo que falta em nós e que isso o tempo vai mostrar. Todos nós nos auxiliamos mutuamente. Nós precisamos uns dos outros para que possamos progredir juntos e individualmente. Tá certo? Então essa mensagem para nós, que nós possamos ser mais humildes, mais fraternos, termos o coração mais puro, assim como as crianças. Então que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? E assim, Mestre Jesus, nós pedimos a permissão para encerrarmos o estudo dessa noite e agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Permita, Senhor, que possamos
assimilar os ensinamentos na nossa mente e no nosso coração, mas acima de tudo que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Pedimos, amigo querido, que os mentores espirituais desta casa possam fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Agradecemos a oportunidade do estudo, da reunião. Pedimos que abençoe todas as famílias, Senhor, do nosso país, do nosso planeta, de expiações e provas. E ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais promovermos a nossa reforma íntima para que possamos nos tornar pessoas melhores e tornar esse planeta um lugar melhor para se viver. Obrigada pelo teu amparo de amor e luz, que nos protege hoje e sempre, que assim seja.